Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma edição do Agência Pro Talks, o nosso podcast em que o intuito é ajudar agentes de viagem a escalar seus negócios, acelerarem com histórias de vida de pessoas que já passaram às vezes o caminho que você quer passar e com sacadas também, hacks aí, para você evoluir muito mais rápido. Eu sou o Thiago Catugi, estou como host desse podcast, eu sou sócio proprietário da Plataforma Viagens e eu quero agregar com você aqui hoje. Isso aí, eu sou o Adriano, eu sou sócio do Thiago aí na Plataforma Digital. É um braço de educação, né? A gente falou no outro podcast, nossa missão é formar 1000 agências faixas pretas, né? Que são agências que faturam mais de R$1 milhão, faturaram mais de R$1 milhão. E hoje a gente tem aí o Josivan da Vitur, aluno exemplo aí, né, Thiagão? O cara é bravo demais. Seja bem-vindo, meu irmão. Isso aí. Obrigado, queridos. Eu sou o Josivan Tavares, da Vitur Trip. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Show demais. E para começar, o Josivan, assim, uma coisa que eu tava bem curioso, até comentei com o Thiagão, né? Da onde que veio esse nome aí, Vitur? Explica aí pra gente. O Vitur, além de ter o viagem e turismo, né? Vitur, eu tenho 2 filhos, o mais velho chama Vinícius e o mais novo Arthur. Então eu fiz a junção dos 2 nomes para dar o nome da empresa. Que massa, ficou perfeito, casou certinho, né? Mesmo se não tivesse o Arthur e o Vitor aí, dava certinho. Show de bola, bora lá então. Eu quero te perguntar aí, o Josivan, qual que... A gente até falou um pouquinho sobre isso, né? O Adriano falou um pouco sobre a nossa missão, que é formar 1000 agentes faixas pretas. Para quem não sabe, né? Agentes faixas pretas aí são agentes que já faturaram mais de R$1 milhão nas suas agências. Inclusive tá uma plaquinha ali que depois vai entrar na mala aí do Josivan e voar com ele aí para São Paulo. A gente vai entregar como forma, né, de reconhecimento desse trabalho dele. E a gente tem algumas faixas, né, de agentes. Inclusive eu quero que você coloque qual faixa você faz parte. Agente faixa branca é aquele agente aí que acabou de começar, ainda não fez nenhuma venda. Agente, na verdade, faixa verde é aquele agente aí que fez pelo menos 3 vendas num único mês. Agente faixa marrom é aquele agente que faturou mais de R$100 mil. E o faixa preta, como eu falei para vocês, é aquele que já faturou mais de R$1 milhão. E eu quero perguntar agora, né, para você aí, Josivan, como um agente, né, faixa preta aí, estando à frente aí da Vitur, qual que é a missão hoje da Vitur? A gente lida bastante, como a gente lida com turismo, com viagem, a gente lida bastante com sonhos, né? Então a missão é proporcionar, facilitar para que essas pessoas realizem sonhos e entregando um serviço de qualidade e uma coisa mais personalizada, não aquela coisa robotizada que a gente está acostumado com os grandes players aí. Que legal. O que a gente fala que tem espaço para todo mundo no mercado, só que eu falo que agências como as nossas, né? Acho que muitos dos agentes que estão vendo aí também tem ganhando muito espaço do mercado, tem ganhado muito, porque é justamente aquela personalização, humanização, trazer para perto. Então a gente tem escalado muito, né? E obviamente se você tiver os processos de atendimento ali certo, a gente tem crescido bastante. Eu olhei muito como consumidor, né? Sim. É isso que eu busco, então eu tento fazer isso com os meus clientes. E até para conectar com a turma, aonde está a Vitur hoje? A gente vai falar um pouquinho da história, né? Você já imagina para onde a gente vai, mas eu quero só para a galera entender como é que está a Vitur hoje, quantos funcionários, explica mais ou menos para a galera aí. Eu tenho um casal, a Vitur é em São Paulo, mas esse casal trabalha comigo no Rio de Janeiro. E, cara, aquela loucura. Eu já tenho planos agora para o início do ano, contratar. Eu estou pensando em ir para um espaço físico que eu não cogitava, mas a gente está há 3 anos trabalhando ali de home e até mentalmente não é muito saudável. Legal. Eu pensei em fazer essa migração antes para um coworking e depois um espaço físico de verdade. Legal. E aí trazer uma galera de back-office para estar junto ali, para ensinar. Esses são os planos. Que legal. Assim, acho que todo mundo que começa uma agência, às vezes, a maioria das vezes começa para ter liberdade, né? E aí, às vezes é o quê? Às vezes para sair de um CLT, de um funcionalismo público, para sair disso, a maioria começa querendo ser home office. Eu mesmo comecei falando, não, é home office 100% e tudo, e não tem problema. Mas a gente vê uma tendência de mercado que quando a pessoa começa a estruturar, começa a crescer mais... o Iagão estava fazendo o primeiro episódio aqui com a gente, né? E ele já está olhando para o ano que vem também ter uma estrutura física. Eu era radicalmente contra, mas aí... tamo junto aí, Vou te dar uma colinha. A gente vê o padrão se repetir, normalmente é por gestão de pessoas, facilitar ali o clima, é por isso mesmo. O que você pensou aí? Porque empresa, custo, né? A gente sabe que o lado ruim todo mundo conhece. Agora, o que você pensou de positivo? Uma coisa
coisa que eu me inspiro em vocês é muito essa coisa do propósito, a coisa da cultura da empresa. Isso você consegue de forma online, sim, mas é muito mais fácil quando você está ali no espaço físico. Show. Talvez até essa galera do comercial possa até ficar de home, mas aquela galera que está mais próxima ali tem que ser realmente no espaço físico, para estar junto, para absorver mais rápido a cultura. A gente vê que os dois lados têm seus lados positivos e negativos. Sim. Só que assim, estando do lado de cada moeda, né, presencial, a gente não pode reclamar não. Estamos bem felizes, porque a galera realmente engaja muito. Até agorinha, né, a gente tava lá, por exemplo, no aniversário da Sara, né, que é uma colaboradora nossa, um agente de viagens lá da plataforma Viagem. Pô, foi legal pra caramba, a gente veio, cantou parabéns, juntou. Então cria além do propósito alinhado, de todo mundo querer crescer, evoluir, sentir a energia um do outro ali. Obviamente ali também, ficando mais próximo, fica mais fácil ali de fiscalizar, ver se a pessoa tá fazendo o negócio ali direitinho, treinamento. Então, a curva de aprendizado, ela é muito menor, muito mais rápida do que uma pessoa que tá no home office ali. Mas assim, tudo tem momento também, então eu imagino que você tá querendo dar esse passo, porque você viu que tá nesse momento também de dar esse passo. Meu preferido é a comemoração da venda. Nossa, hoje cedo aconteceu muito ali que eu falei, Thiago, eu não consigo ficar sentado mais, eu vou ficar andando aqui. A energia, ela é muito, muito boa mesmo. Mas bora lá. O Josivan, a gente sabe, né, que você tem uma história de vida, assim, incrível, e ela, agora que ela se entrelaça com a Vitur, né, digamos, uns 3, 4 anos mais ou menos que você tá aí com a Vitur, mas ela vem desde antes. Então, conta um pouquinho da sua história aí, como é que o Josivan chegou hoje até a Vitur profissionalmente e pessoalmente também, para o pessoal conhecer um pouco mais. Sim. Eu buscava a liberdade. Sim. Né? Eu trabalhava CLT e eu sou envolvido também na obra de Deus e tal, e eu precisava muito dessa flexibilidade. Por mais que eu tivesse no meu último trabalho, porque o meu chefe já também faz parte da obra da igreja, já era meu amigo antes, ele me dava uma certa liberdade. Mas eu queria mais, e eu queria ter flexibilidade de tempo, flexibilidade geográfica, e aí eu orei. Uns 5 anos atrás, eu orei, eu não tinha a menor noção do que fazer. Né? Eu falei, cara, tem muita gente se virando na internet. Senhor, me mostra alguma coisa aí. Aí comprei muito curso bom, curso porcaria. E aí até que eu caí no funil de um player aí, de milhas, depois agência. E aí comecei a falar, cara, isso aqui é legal. Comecei a falar pra todo mundo, tô emitindo passagem. Legal. E aí você faz uma, faz duas, faz três, e o negócio tomou uma proporção que eu não consegui mais ficar no CLT, que já era o desejo. Sim. E aí, fazer essa transição é difícil. Sim. 46 anos. 45, 46 anos eu tinha quando eu fiz essa transição. Qual que era a sua Casado, ótico. A última, ótico. Sim. Então, casado, 2 filhos, e sem fazer essa transição tem que ser um negócio bem pensado, planejado, mas eu senti que era isso, cria no potencial do negócio, cria que o Senhor me deu esse negócio, e aí meti a cara. Aí, que massa. Tamo aí. Que legal. Exclusivamente na empresa há 3 anos. Que benção, bom demais, cara. E como é que foi, assim, porque eu imagino que muita gente que tá assistindo tá mais ou menos nessa situação igual você tava. Né? Talvez não com, esposa, às vezes tem filhos, tem pessoas que tem ou não, mas é uma decisão difícil pra caramba. Sim. Como é que era a sua rotina nesse momento aí da transição, né? E como que você lidava e como que você decidiu? Quando você decidiu, falou, cara, você colocou alguma meta? Como foi essa decisão realmente? Falando, não, cara, agora vai ser o momento da transição. Então foi essa questão de não dar conta mais. A demanda está aumentando e naquilo que eu cria que era de fato o que eu tinha que seguir em frente. Sim. E aí chegou um ponto que eu estava dormindo pouco, né, porque trabalhava no horário comercial. Sim. Por mais que eu tivesse liberdade para isso também, porque o meu chefe sabia que eu fazia isso, ele falava, você precisa falar com o cliente aí, você precisa de, vou sair 1 hora aqui, vai lá resolvendo. Mas eu gerenciava a ótica e eu não queria também, porque você é líder, você tem que ser exemplo. Exato. E aí o gerente, vou sair aqui para resolver algo particular, e depois como você vai falar um não para um subordinado? Então eu falei, cara, é muito legal você me dar essa liberdade, mas... E aí a demanda aumentando organicamente, e aí chegou um ponto que eu falei para minha esposa, a gente já tinha falado sobre, vai chegar um dia que eu não vou conseguir fazer os dois, e eu vou optar por isso aqui. Sim. Você tá junto comigo? Vamos lá. Legal. Com medo, mas vamos, ela, né? E aí chegou um ponto que não dava mais. Falei, cara, é isso aqui. Legal. E aí, vambora. Massa. Então pelo que eu vi assim, te ajudou na decisão. Primeiro, direcionamento de Deus, né? Porque realmente
foi ele que direcionou para ir para esse mercado, né? Porque eu falo que, cara, é louco porque o mercado digital nos dá várias possibilidades, né? Eu falo que o Adriano tá comigo no digital aí faz um bom tempo já, e tem muita coisa que a gente vê e fala, cara, o Adriano mesmo, depois ele pode contar um pouquinho da história dele também, mas assim, eu entrei querendo fazer alguma coisa no digital, cara, já fiz um monte de coisa, mexi com afiliado, já fiz dropshipping, já vendi aí lançamento perpétuo, já assim, um monte de coisa, trade, já entrei também, né, de bolsa de valores, então eu fiz um monte de coisa, mas eu não sabia o que era, então acho que o direcionamento de Deus é importante e, né, é essencial na verdade, e no seu caso foi bem no limite mesmo, né, então na hora que você sentiu que não estava tendo tempo mais, falou, cara, eu preciso tomar uma decisão e seguir esse rumo. E aquela coisa também, eu falei, 44, 45 anos, 2 filhos, aí o cara, eu tenho 24, não tenho filho, então, mas alguma coisa te prende também. Exato. Então, o desafio é proporcional. Exato. Então, se tem uma convicção, planeja e vai, cara. Vai. Boa. Uma coisa que é legal, que você falou a palavra planeja, né? É que a gente vai identificando assim, quem vai dando certo no mercado, você não entrou para brincar de emitir passagem. Exatamente. Desde o início você pensou assim, eu vou fazer uma transição de carreira e logo estou vivendo disso. E qual que é o fardo de você entrar com essa mentalidade? É exatamente você entender que, por exemplo, hoje a gente vê, né, a agência que, dá um boom de faturamento num mês, no outro reduz, o cara não é previsível, não tem controle. Você precisa muito mais de controle do que qualquer outra pessoa, porque você está trocando certo pelo duvidoso. Então você precisa mapear processo, ter um CRM. Você entra com outra cabeça, né? Eu gosto de falar que você não pode se dar o direito de ser um emissor de passagem. Você tem que ser empresário desde o dia 1 que essa agência nasceu, né? Que eu sei que é muito sua mentalidade. Uma coisa que me ajudou, eu lembrei agora, que para eu tomar essa decisão, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? Como eu gostaria de estar lá na frente. Aí eu era do ótico, como eu disse, e eu falei, cara, para eu crescer nisso aqui, a tendência é eu ter uma loja lá na frente. E aí eu olhei pro meu chefe, falei, cara, para eu chegar no nível dele, se tudo der certo, vai durar, sei lá, uns 15 anos. Eu quero daqui 15 anos estar no nível dele. Assim, o cara benção, ama a vida dele, o cara financeiramente bem legal. Sim. Só que o cara sofre muito com a questão de mão de obra, o que é natural no Brasil, né? A gente sofre muito com isso. E aí, por eu ser um cara de confiança dele, o pessoal mais antigo da ótica fala, cara, agora ele viaja, fica 7 dias fora, 10 dias fora, sem ligar todo dia. Antigamente ele ficava uma semana e ligava todo dia. E aí eu pensei muito nisso, né? Na questão da liberdade, cara. Eu falei, se tudo correr bem, daqui 15 anos eu vou estar nesse nível. E eu quero isso? Não quero. Financeiramente, bem, muito bem, mas não é só dinheiro, né? Sim, total. Isso aí é muito importante, o Adriano fala muito nisso também. E comigo também, eu olhava, principalmente no físico, eu tinha uma loja de roupa ali, até na 44, que a gente veio falando no carro. E aí lá, cara, teve um momento que eu quase quebrei por vender demais. O que aconteceu? Num mês eu meio que assim, enchi o estoque, ou seja, eu já gastei uma grana, fiquei sem muito recurso financeiro. E aí eu vendi essa parada toda, só que eu não recebia à vista, eu recebia muito a prazo. E aí o que eu precisava fazer? Repor o estoque. Aí no que eu repus o estoque, eu me vi ali sem grana. Eu falei, cara, peraí, foi o meu melhor mês de vendas e eu não tinha dinheiro. Eu tive que repor até um certo ponto ali. E aí eu não consegui mais repor esse estoque porque simplesmente não dava, porque não tinha essa grana. Então, olha que loucura, né? Então, a agência de viagens, muita gente toma essa decisão. E eu vou até falar com a galera aqui, que muita gente está prejudicando o seu crescimento e é você mesmo. Às vezes já está no momento de tomar essa decisão, então agora é um puxão de orelha mesmo aí, que o Josivan sabe o quanto é difícil, mas é necessário. Tenho certeza que hoje ele não arrepende de ter tomado essa decisão. Ele está aqui concordando comigo. Então, o que acontece? Às vezes, quem está parando o crescimento, quem está travando o crescimento da sua agência é você mesmo. Às vezes por não dar esse passo de realmente fazer a transição de carreira, às vezes por dar o passo de contratar. Eu vi muitos agentes de viagem falando, cara, eu tô lotado, alguns indícios, tá? Você, por exemplo, tá perdendo venda por o seu cliente te chamar, você demorar tempo demais, você perde venda. Um indício. Tem pessoas reclamando ali do seu tempo de resposta. Outro indício. Você vê que o seu WhatsApp tá cheio ali. Você vê ali que você não tá conseguindo, você tá virando um cotador em série. Você não tá dando atendimento necessário. Você pega uma cotação, faz entrega. Pega uma cotação, faz entrega. Não tem recorrência. Não tem recorrência. Você não tá conseguindo fazer o pós-venda do seu cliente. Só entrega o bilhete, tchau. Você nunca mais viu o seu cliente, não fala, não chama, não faz nada. Então, toma cuidado, porque talvez você está sendo esse agente que você está impedindo o seu crescimento. E até para te ajudar também, né? Troquei ideia com os meninos aqui antes. Eu vou disponibilizar alguns dos processos que a gente tem aqui na agência para você, para conseguir te ajudar.
captação de clientes, emissões, pós-venda, atendimento, algum desses processos aí eu vou disponibilizar. O link vai estar aqui embaixo, tá? No negócio do YouTube, na descrição. Clica aqui que você vai ter acesso gratuito a esses nossos processos aí. Se você estiver vendo no Instagram aqui, clica aqui, digita nos comentários aqui processos que eu te mando aí também. E só abrindo um parêntese, assim, quando eu fiz essa reflexão, eu descobri que não funcionava para mim. Tá? Exato. Tem gente que fica muito bem, o meu ex-chefe mesmo é uma pessoa maravilhosa e tal, mas pra mim, porque eu tava buscando, porque eu queria pra minha vida, É perfil, né? não era isso. Então por isso eu fui pro mundo digital e Legal. tamo aí. Bom demais. Show de bola, meu irmão. Queria perguntar, quando que você me conheceu, como é que foi esse momento que você me conheceu aí, o que você achou de cara ali e tudo mais, como é que foi? Eu já fazia parte, como eu disse, do ecossistema de outro player. E nesse ecossistema eu conheci uma pessoa que conhecia vocês. Legal. Né? E aí eu demorei de ano. Você falou assim, eu tenho um arrependimento é ter demorado para a mentoria. E aí tava lá naquele universo, aí participava dos eventos presenciais, eventos online e a mentoria sendo oferecida, e eu adiando. Aí daqui a pouco eu pensei em outro player, né, para cair lá no funil de outro player. Fui estudar um pouco sobre esse player e aí eu entrei em contato com essa pessoa. Sim. Se ela conhecia e tal, gosto muito dela, a Dani lá do Recife, um abraço, Dani. E aí ela me falou sobre vocês. Aí me passou o teu Instagram e eu fui lá e caiu no funil, já era, né? Aí caí no funil. Só que assim, era algo que eu já queria, né? Sim. E aí eu avaliei, cabia no bolso, cabia no orçamento e era o que eu realmente precisava no momento. E cara, arrependimento não ter entrado antes. Que legal. Ó, cara, e que massa, né? A gente tem que trabalhar isso, porque ó, você conheceu a gente através do quê? Indicação. Olha que louco, eu tenho certeza que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas com certeza é uma das coisas que você hoje traz muito cliente da sua agência, né? Eu queria perguntar aí pra você, irmão, o seguinte, em relação aí a como que você pensou em entrar na mentoria ali, quando que você pensou e por que você, naquele momento, falou, cara, por que eu preciso de uma mentoria? Por que você decidiu entrar? Já que você já tinha agência até alguns anos, mas por que você pensou e decidiu realmente entrar na mentoria Agência Pro? Como eu disse, era algo que eu já pensava em entrar há algum tempo, porque eu percebi, cara, eu bati no teto, sozinho bati no teto. Eu falei, preciso de networking, eu preciso estar junto, eu preciso estar na linha de frente, porque esse mercado é muito dinâmico, muito dinâmico. As informações, assim, elas aparecem e somem rápido. Sim. E se você não estiver ali envolvido com pessoas que têm acesso a essas informações, cara, você fica patinando no mesmo lugar o tempo todo. Pra trás. Eu patinei por volta de... Eu tô há 3 anos e meio, mais ou menos. Agosto, a gente está em dezembro, isso. 3 anos e 4 meses aí. E eu fiquei uns 2 anos patinando, 2 anos e meio, cheguei num determinado nível de faturamento e não saía daquilo. Sim. E eu falei, cara, eu preciso. E aí eu avaliei várias situações, aí quando chegou em vocês, eu falei, cara, agora aqui cabe no orçamento, é um pessoal que eu confio muito em quem me indicou, e eu não tenho arrependimento não, porque aí eu tive acesso a informações, pô, a gente teve um evento aqui fim de semana passado, eu imagino que vocês vão falar sobre isso ainda. Sim. Foi maravilhoso, cara, maravilhoso. E legal. Tem que, se você está pensando em dar esse passo, porque para chegar no próximo nível precisa. Nossa, legal. E é muito massa a gente ver que não tem certo e errado, mas assim, a principal coisa que eu vejo, eu falei isso hoje para um aluno, é a falta de metodologia. Às vezes você tem uma Ferrari assim, mas você tá numa estrada com o farol apagado, você não sabe para onde você vai, se tem uma curva ali na frente, e uma coisa que é ruim, sem metodologia, sem acompanhamento, é que esse mercado, infelizmente, custa muito caro. Errar, além do seu tempo, né? Pô, o prejuízo aqui é absurdo, né? Você tá lidando com o sonho de pessoas. Pô, às vezes o cara vendeu o único carro para tentar a vida em Portugal. Cara, se você errar um bilhete desse, você estraga a vida de uma pessoa. Então tem um fardo muito grande. E a gente pega muito aluno nesse sentido assim, cara, eu tô aqui, mas eu não sei como é que eu vou depois disso aqui. Igual você falou, bate a cabeça no teto, né? É muito massa. Eu lembro até quando a gente fez a reunião, só pra galera situar assim, como é que você tava antes de você entrar ali de faturamento, de lucro, você tem uma ideia mais ou menos? Faz um tempinho, né? Mas... eu até, quando eu assisti lá com o Iago, eu falei, deixa eu conferir aqui, porque pode ser que os caras me perguntem. E tava em torno ali de 75, 80, cara. Hoje a média é 130. Massa. Então deu uma escalada boa ali em relação a isso. 50%. Boa.
Sensacional. Mais do que isso. E em pouco tempo, são 7 meses. 7 meses. 7 meses. E isso que é legal. O Adriano falou um negócio bem legal, porque às vezes tem um potencial ali, às vezes a pessoa até muito desanima, né? Hoje, eu acho que o Adriano até trocou ideia com um rapaz ali que ele tava no mercado, mas ele já tava desanimado. Cansado. Por às vezes pensar, falar, cara, já tentei isso, não deu certo. Mas às vezes o cara, ele tem uma visão, é igual o Adriano falou. Mas às vezes a visão, o caminho que ele tem é tipo uma estrada de terra toda esburacada, cheia de pedra, toda difícil, e o cara é a única que ele conhece. Então, tipo assim, ele vai seguir por lá e falar, não, mas será que, pô, o pessoal tá falando de plaquinha de 1 milhão, não sei o quê, e longe de ser fácil, né? A gente vai falar já de perrengue, a gente sabe que não é fácil, tá, galera? Então, é muito trabalho e é muito esforço, mas assim, tem resultado. Sim. Agora a pessoa, o problema o grande problema é isso, é realmente batalhar, lutar, persistir e aí no final ainda não ter resultado, aí o cara vai cansando. Então eu falo que às vezes é literalmente, não falando que tem uma pista ali que vai tocar sozinho, mas tem uma pista muito mais fácil de ser tocada do que essa pista esburacada, cheia de buracos ali, que é justamente você fazer esse networking, você trocar ideia. Pô, com certeza essa troca, por exemplo, se eu tô entrando no mercado agora, eu troco ideia com você, pô, quantas batidas de cabeça aí que você não vai me livrar, por você já estar no mercado aí há mais de 3 anos. Então é exatamente isso que a gente acaba trazendo bastante. Então, pô, teve uma evolução muito boa, mas já falando em perrengue, né, a gente sabe que o nosso mercado, ele muda muito, né, e a gente tem que, eu falo que um dos principais também da gente andar com um grupo aí, trocar ideia, é nessas mudanças de mercado, não só mudanças grandes, tipo a pandemia. Pô, a pandemia foi uma mudança gigantesca que realmente impactou muita gente. Mas às vezes uma mudança aí que tem num programa, por exemplo, na TAP, que a gente tava falando aí, que antes o trecho de volta era lindo aí, né, ida e volta. E, pô, piorou. Agora, bem recente, a Livelo transferia pra TAP, então a gente conseguia o milheiro aí tranquila a 32, 31, 30, nessa batida até 35, agora do nada explodiu para 40 mais, então... Solta rojão quando acha. Exato, então tá custando achar, então muda, o mercado muda e é bom quando a gente tá com outras pessoas para falar, pô, a gente não depende só de uma coisa ou de outra, o que vocês estão fazendo? Eu vi que muita gente não vendia pacote de viagem, e eu falo e repito, quem não vende pacote de viagem hoje, ou assim, tá rasgando dinheiro, tá perdendo oportunidade, mas eu queria perguntar de você, o que você tem aí até para falar pro pessoal que já tá no mercado aí, qual foi um perrengue que você já passou ou uma dificuldade aí? É difícil escolher, né? O de hoje, né? Cara, tem uma coisa que marcou muito, assim, que na verdade eu encaro como investimento no aprendizado, né? Porque lá a gente dá cabeçada, o Adriano acabou de falar, né? A responsabilidade que a gente tem, o cara vendeu um carro ali para ir migrar e tal, e a gente tem que ter todo cuidado. Aí eu tive uma situação, assim, o meu primeiro mês exclusivo na empresa, como eu falei, foi agosto de 21. Cara, assim, e aí eu sempre fico muito atento a sinais, assim, né? Então, pô, primeiro mês, cara, foi o meu lucro líquido foi 3 vezes o meu salário do mês anterior. Uau. Aí eu encarei isso como, pô, é Deus falando, ó, tá aí, ó, pra você ter a convicção. A resposta. A resposta. Isso agosto. Setembro, cara, eu tive um perrengue que eu fui, o meu prejuízo em uma passagem foi de 7K. 690, alguma coisa assim. Sim. Eu fiz uma alteração, o cliente veio para o Brasil e aí antecipou a volta, eu fiz a alteração, só que o cara não concluiu no sistema, né? E eu não recebi o bilhete eletrônico hoje. Espere o bilhete eletrônico. Até com o bilhete eletrônico pode dar BO. Sem ele, é BO na certa. Boa. E aí eu fui... Que bom que o cara estava em São Paulo, né? Ele morava em Lisboa, hoje ele mora na Sérvia, em Belgrado, e o cara... Hoje eu tenho um monte de cliente em Belgrado por conta desse cara. Olha que legal. Então você cumprir com tua obrigação, tua responsabilidade, pode trazer muito fruto. Com certeza. E aí eu fui acompanhar o cara, eu me encontrei com o cara em Guarulhos, no aeroporto, e aí eu emiti uma passagem para ele voltar para Portugal, porque caiu, na verdade não caiu, né? Como eu antecipei, mas no sistema ainda estava na data original. Só que o chefe dele tinha pedido para ele voltar antes. Sim. E era uma terça, não deu certo. Na quarta eu comprei uma passagem que o chefe estava lá no telefone na minha frente, o cara falando para ele, ó, se não chegar aqui até amanhã, se você não estiver trabalhando na sexta, não precisa voltar. Caramba. Aí o cara ia perder um baita emprego em TI na Europa por conta de um erro meu e do funcionário da TAP, né? Sim. E aí eu resolvi o problema e o cara falou, cara, eu confio muito na pessoa que me indicou, você,
mas agora eu vou indicar você porque eu vi que você realmente é de responsabilidade. E se prepara. Aí eu fiquei conversando com ele lá, né, enquanto o balcão abria, que ainda, mano, foi um momento de tensão. Se eu for contar essa história toda, eu preciso de pelo menos umas 2 horas para contar. E aí ele falou, cara, por que o pessoal tá me procurando a Sérvia e tal, em Belgrado? Aí ele falou, essa mesma pessoa que me indicou para ele foi transferida para a Sérvia também, e ela me indicou de lá, e ele falou, então segura que agora que você vai ver indicação mesmo, que eu vou te encher de indicação. É o meu cliente, Thiago, um abraço, Thiago, teu xará. Gente fina então. Então aí já fiz passagem pra mãe, pra namorada, pra ele, que legal. Tudo, e um monte de gente que vem através da indicação que dele. Legal, irmão. Então esse foi um perrengue, na época, cara, começando, Nossa, segundo mês de agência, 7 pau, quase, em uma passagem. Toma um susto, né? Mas aí eu encarei como... Eu orei a respeito, Deus me trouxe paz, eu encarei como aprendizado. Que legal. Nunca mais eu dei uma dessa. Que massa. Isso é muito legal. Até vem mais ou menos em linha com o que a gente vinha falando, né? Às vezes o seu problema maior ali vai virar seu propósito ali na frente, né? Como a gente estava falando ali um pouco de cada um. E em cima disso aí, né? Teve o seu caso aí, que, pô, hoje talvez seu melhor cliente aí, que mais indique tudo, que traz um faturamento recorrente para você. E teve um também, acho que foi o Giovanni, aquela executiva que ele vendeu, que veio uma pessoa até ele para resolver um problema que acho que nem era ele que tinha emitido a passagem. Ele veio e falou, ajudou, falou, faz isso, faz aquilo e tal, deu um direcionamento um pouco ali para a pessoa, realmente ajudou a pessoa. E aí essa pessoa, mesmo sem ter comprado com ele, depois indicou outra pessoa da família ali, né, um familiar próximo. E aí esse familiar próximo comprou uma executiva com ele, que se não me engano deu acho que uns 9 mil de lucro, né, 8 e tanto, quase 9 mil reais de lucro, por um BO que nem era dele que ele resolveu. Então fica a dica aí já, o atendimento humanizado, personalizado que a gente diz, não é só da boca para fora, não é só vir mandar um bom dia, olhar, é resolver BO quando precisa de resolver. E a gente fala isso aqui, galera, tranquilo, tá? Falou, pô, Thiago, vocês vão falar BO aqui, vocês perguntam BO pros agentes, vocês não têm medo de passar isso pra galera? De forma alguma, eu quero aqui mostrar a realidade. Então, se você vai entrar no mercado, que você saiba a realidade, que ele é muito bom, realmente dá certo, tanto é que isso aqui a gente tá contando histórias de sucesso, senão ele não estaria aqui, mas também tem seus desafios como qualquer mercado. Se você tá pensando em entrar no mercado que é 100% garantido, sem BO nenhum, meu amigo, fica tranquilo, fica no seu lugar aí, que é muito melhor do que vir para esse lugar aqui. Inclusive, aconteceu já com a gente também. Cliente aí que queria, era meio complexo, tinha que mandar um garoto aí menor de idade pra Austrália. Aí tinha um negócio na Latam que só podia ser o voo durante o dia, só direto, e tinha uma pessoa para embarcar. Então o que a gente fez? Tinha um voo direto, né, de Santiago, por exemplo, pra Sydney. Não tem de Guarulhos para lá. E aí o que teve que fazer? Teve que o tio dele embarcar de Guarulhos para Santiago, e aí Santiago, ele embarcar o sobrinho dele, para aí depois ele até ficou um pouquinho em Santiago e voltou. E aí essa solução ficava muito mais barata. O que o cliente estava querendo na época? Era o pai e a mãe dele, que acho que estava lá na Austrália. Os pais estavam pensando em vir para buscar. Então olha a importância de você ter o conhecimento, e se você não tem, conectar com quem tem. A gente veio e fez isso. Pô, fica muito mais barato uma passagem de Guarulhos para Santiago e de volta do que uma da Austrália e de volta para... Exatamente. Então ia ficar muito mais caro. Eu tenho uma cliente que aconteceu exatamente essa questão do Giovanni. Eu ajudei a cliente, ela virou cliente. Que legal. E uma coisa que a gente não entende, né? Que existe uma coisa desde que o mundo é mundo aí que se chama NPS, né? Que é essa escala de promoção ali, né? Que você tem meio que uma pontuação. De 0 até 10, por exemplo, né? O quanto que é ingrato, né? De 0 a 10. 0 a 6 são detratores. Então, do mediano e um pouquinho acima, vai falar mal de você. O 7 e o 8 nem te cita. E pra você que quer viver de indicação, você tem que estar no 9 e no 10, que é no excelente, que é justamente isso que o Thiago e o Josimar falaram aqui. Então, é uma pressão, é uma carga absurda, né? Mas você só vai conseguir viver de indicação se você entregar a excelência, né? Você vende serviço com bilhete, não tem jeito. Então, é dolorido, mas o mundo é assim, não tem jeito. A maior parte das pessoas, se você desagradar ou for neutro, elas não vão nem falar ou falar mal de você, né? Exato. Vez passada com o Iagão, eu perguntei uma forma de captação de clientes, né? Pra ele aí, que o pessoal sofre muito. Mas eu quero perguntar uma emissão. Pô, uma emissão que às vezes você faz bastante, tudo, que você gostaria de dar a dica pro pessoal. Pô, às vezes uma origem, destino ali, por onde você emite. Tem alguma emissão hoje que você fala, cara, essa emissão eu faço normalmente, é uma emissão boa que eu curto, pra dar de dica mesmo pro pessoal que tá assistindo aí? O que a gente tava conversando antes aqui, de maneira orgânica mesmo, não fui eu que direcionei isso, foi acontecendo em Portugal, Lisboa, mas muito Brasil, Portugal.
E aí tinha a TAP, né? E agora a gente tem que buscar... A Latam tá nos salvando ainda. Sim. Apareceu essa questão de Belgrado, que eu faço bastante também. Tinha a ITA, que me ajudava muito nisso aí. A TAP também. Porque como e essa galera que tá lá em Belgrado, muitos são de Recife, são de BH. Então, pô, no mínimo duas conexões. Sim. Ou uma conexão usando TAP. Sim. Quanto era o milhão da TAP quando você entrou? Você falou? Por que você vai me lembrar disso? Só pra galerinha que tá chegando agora entender. Pra você que tá chegando agora, pesada. a gente achava a TAP 79K ida e volta e o milheiro custava R$16. Faz a conta aí, quanto que dá. Tá bom pra você, não? Que sonho. Sonho. E aí, o que ajuda muito? Ferramenta, cara. Ferramenta. Buscar conhecimento, isso as mentorias ajudam demais. Sim. E ferramentas. Legal. Porque quando ganha uma dimensão assim, grande de cotação, se não tiver ferramenta para ajudar, cara, vai fazer de qualquer jeito, né? Para fazer logo e não avança. Então, algumas ferramentas que a gente usa. Buscadores pra achar, ali, buscadores, né? para Sítios achar aéreo ali, a tarifa wire, boa, legal. Tem várias no mercado aí. Boa. Que é o que facilita. Facilita e aumenta, potencializa o lucro. O lucro, né? Porque eu sempre falo, galera, para você que emite aí, né, com consolador, operadora e milhas também, você não pode deixar de ter esses buscadores. Pô, Sítios Aéreo ali, Citispy, a Ward2, então são uns que realmente conseguem aumentar muito a nossa margem. Então, às vezes, você teria uma margem ali de talvez 10, 15% e tem uma margem muito maior. Recentemente, a gente vendeu uma executiva, foi até a Ju que vendeu aí, com uma margem muito boa, foi mais de 20%, teve um lucro muito bom, foi uma venda de mais de 30 mil reais, teve um lucro excelente, mas justamente por conta disso, a gente achou a tarifa Ward, aquela lá da American Airlines, emitindo com a Smiles, né, aquela que é muito boa para os Estados Unidos, e emitindo, e na volta também, a volta a gente achou pela Copa, emitindo pela Azul pelo mundo. Então, às vezes, a pessoa até domina os programas básicos, mas não domina as ferramentas para usar, extrair o melhor desses programas básicos aí, né? E é um lucro muito bom e com muito desconto para o cliente. Não, muito desconto para o cliente, exato, muito bem lembrado. E, cara, só hoje você, né, é um agente faixa preta, igual a gente vai falar já também, de entregar a plaquinha. Eu saí daqui dando golpe em todo mundo. Pô, isso não é bom, né? Dar golpe. Não é esse tipo de golpe, não. Você tá com crédito no mercado agora. Mas eu queria, né, a gente falou muito ali também de que o nosso propósito, ele tem ligação com uma dificuldade, uma queda que a gente teve e tudo mais. Então, pô, a gente sabe que sua história aí de vida, ela é fenomenal, você já... Como acho que todo mundo, né, passou por altos e baixos, mas hoje, graças a Deus, você tem abençoado vidas, tanto com a Vitor aí, mas através do seu testemunho, da palavra, a gente até falou um pouquinho antes aí. Mas, enfim, queria perguntar para você, né, deixar você com a palavra, se você quiser compartilhar um pouquinho aí de alguma coisa que você passou nesse período aí da sua vida, né, e que, enfim, possa agregar para a pessoa, para ela realmente aprender, enfim, acho que coisa aí que você realmente aprendeu ao longo do caminho e queira passar para o pessoal aí. A gente vinha conversando sobre isso no carro, falei que se eu fosse falar sobre isso, eu vou ter que ficar uma semana aqui em Goiânia. Cara, eu tinha um histórico de vício, eu fiquei preso na cocaína, no álcool, na cocaína durante 20 anos. E aí o Senhor falou, chega, me resgatou. Eu fui usuário de droga de, sei lá, 15, 16 anos. Álcool, né, ali, 15 anos, 16, aí droga a partir dos 17, talvez. E até 37, que foi quando eu me converti. Legal. Né? E, cara, se você não tem fé, amém, fique em paz. Eu tô contando a minha história. E foi o que aconteceu na minha vida. Tentei, porque assim, lá no início, você tá ali num círculo e é legal, e você é jovem, você não tem responsabilidade e tal. Mas chega um ponto que aquilo passa a te incomodar e você quer parar com aquilo e não consegue. Sim. Né? Porque você virou um dependente. E a minha dependência maior, eu creio que era no álcool, porque eu já estava num nível que eu só usava droga quando eu bebia. Né? E eu bebia muito. Sempre. Mas aí o Senhor resgatou. E aí nesse período, cara, destruição, né? Porque você começa uma coisa e não termina, tudo que você ganha, você destrói. E você entra naquele círculo destrutivo, assim, num ciclo, né, vicioso, de
de se destruir mesmo. Entra num trabalho, começa a crescer, aí autossabotagem e sai, arruma confusão com alguém, seja lá o que for. E aí o Senhor abre os olhos e a partir do momento que o Senhor chegou na minha vida, eu parei de tentar me destruir. E é o contrário, você põe a mão, prospera, né? Aí todo o trabalho que eu entrei, a partir daí eu saí porque eu quis sair. Sim. Né? E com respeito das pessoas. Inclusive, eu não contei isso, quando eu fui sair da ótica, que eu tinha avisado pro meu chefe, eu falei para vocês, eu não sei se foi aqui já no ar ou foi antes, que eu tinha combinado com ele, que eu já estava fazendo isso e era isso que eu queria, e ia chegar um dia que eu ia falar, não dá mais e vou partir pro meu negócio. E ele, generoso demais, falou, não, beleza. Aí quando eu falei, chegou o dia, ele falou, tranquilo, só que você não vai pedir conta, eu vou te mandar embora. Legal. Porque você vai começar um negócio, você vai precisar, tal, por conta de honra ao longo do tempo. Sim. De um coração generoso dele, mas de honra, né? Que é importante. Você deseja algo, honra quem tem isso. No Brasil a gente tem a cultura, né, o cara cresceu, todo mundo quer falar mal, cresceu... Quem que ele enganou, né? Quem ele enganou, passou a perna em alguém, pisou na cabeça de alguém, essa cultura que é vendida. Mas não, cara, o cara batalhou e honrou. Lógico que tem gente que chega assim, destruindo as pessoas mesmo, mas isso, cara, foi plantado na areia. Vem a tempestade, às vezes o cara só tem aquilo. Isso é verdade. O entorno dele está destruído, ele só tem aquilo. Mas quando você faz firmado na rocha, aí vem a tempestade que for, que não cai. E teve tempestade ao longo desses 3 anos, lógico. Empreender no Brasil, então empreender não é fácil, cara. Os caras fazem de tudo para destruir a gente. Mas vem tempestade, só que é firmado na rocha. Tem momento, e aí por isso também sair do home office, né? Que não é muito saudável você ficar o tempo inteiro. Então você tem que socializar, você tem que conversar com pessoas, fazer network lá no trabalho. Às vezes você está num prédio e você faz network com as pessoas que estão lá. Sim. E conversa e se distrai também. Sai um pouco daquele foco ali quando você está no olho do furacão. Isso ajuda muito. E o Senhor, cara, a base da minha vida hoje é Jesus. E para tudo. Então não tem aquela coisa de Jesus ali quando eu vou no culto. Não, é Jesus 24 horas por dia. Porque é Ele que me dá o suporte o tempo inteiro, é Ele que me capacita, é Ele que me conforta quando o momento não está tão bom. E tivemos alguns momentos não tão bons, né? Mas Ele traz força, traz estratégias, traz sabedoria e traz calma, paz, alegria. E é isso que eu tenho vivido, cara. Que bênção, mano. Isso é maravilhoso, né? Porque eu sempre falo também que aqui tá conversando, por mais que a gente tá contando história de sucesso, mas eu falo que aqui só tá os mais ou menos. Eu sempre falo isso pros meninos, nós não somos os melhores. Só que quando Ele escolhe a gente, fala, tá escolhido. Ele capacita, não é fácil o caminho, mas quando ele aponta ali, fala, cara, pode ir porque o negócio vai dar certo de uma forma, e não que vai ser fácil, mas vai dar certo lá no final. Então, nas reuniões eu sempre falo muito com os meninos, a gente aqui, a nossa equipe lá, quando junta a nossa equipe, hoje a gente tá com 18, 19 pessoas mais ou menos na equipe. E aí eu falo pra todo mundo, cara, você não é melhor em nada. O Adriano não é o melhor ali em gestão, eu não sou o melhor ali, por exemplo, em gestão também, em pessoas, a Esther, o Pedro, ninguém aqui é melhor, cara. Coloque isso na sua cabeça. Você não é o mais capacitado, não é o que tem mais conhecimento, não é o melhor nessa área. Mas quando escolhe e junta a gente ali, o negócio funciona. Sim. E aí até a importância do ambiente, né? Por quê? Porque até trazendo o paralelo, tem certeza que nesse momento de vida lá, que você estava, digamos assim, num lugar ali que você não gostaria de estar, mas o ambiente te levava para lá também. Então, esse ambiente puxava, eu falo porque eu ali acredito com uns 15, 16 anos, eu fui até meio que resgatado, mas eu tava entrando bem nesse lado aí, tava saindo, falava que ia pra academia, ia beber todo dia, tava começando a experimentar algumas drogas, eu tava começando a andar com a galera que lavava os carros aí, não tem problema nenhum, né, mas assim, nesse caso específico era um pessoal que mexia bastante droga, então era um ambiente que eu tava entrando que talvez se eu entrasse muito eu não teria essa volta e seria muito mais difícil para eu voltar. Sim. E aí esse ambiente, da mesma forma que tem ele ruim, tem um lado bom também. Então o que a gente sempre fala aqui, né, lá no caso de networking, de mentoria, de master, que a gente vai falar um pouco aqui agora também,
puxa pra cima também. Porque se eu acredito da mesma forma que tem esse ambiente que puxa para baixo, puxa para cima. Então, por exemplo, para quem não sabe, a gente fez um evento agora, recente, aqui em Goiânia, que é o nosso primeiro evento do Master Galaxy, que é o nosso grupo mais elite ali, de um pessoal que já é pelo menos faixa marrom, quem tá lá, então já teve que pelo menos faturar 100 mil mais, mas tem bastante faixa preta lá também. E tem graus de faixa preta, né? Depois eu vou falar isso pra galera também. Mas, tem faixa preta primeiro ali de 1 milhão, tem segundo, terceiro, ou seja, pessoa que já faturou ali às vezes 3, 10, até 30 milhões. Então tem os próximos graus, né? A gente sempre busca crescer também. Mas é bom, porque você troca ideia. Eu troco ideia com o Josivan, eu aprendo uma parada ali com ele que eu não sabia, e isso eleva meu negócio. Troca ideia com o Adriano aqui, faz elevar. Troca ideia ali com o Matheus, com o Denilson, enfim, várias pessoas que vão vir no podcast aqui também e vão trocar ideia aqui com a gente. Então é um ambiente de crescimento. E aí eu falo, cara, tem pessoas que acham que não tem que estar em nenhum ambiente. Se você não está no ambiente, você está sendo escolhido pelo ambiente. Então escolha um ambiente que você quer estar. Pô, Thiago, eu quero estar num ambiente legal, com pessoas boas. Então escolha, olha lá, fala, cara, esse ambiente é legal? Eu vou fazer tudo para estar lá. Se não, fala, cara, você vai ser escolhido. Você está num ambiente, às vezes, de inércia, um ambiente ali que, às vezes, seu ambiente é sua família. E sua família, às vezes, né, eu sei porque tem muitos mentorados e tudo que o pessoal fala, não vai dar certo, fica no seu funcionarismo público, fica aí na sua CLT e tudo, não que seja errado, tá? É tudo certo, mas às vezes o seu lugar não era aí, mas o ambiente te puxa pra cá. E eu queria falar em relação ao Master. O Master, basicamente, como eu falei, é aquele nosso pelotão de elite, galera que já teve um lucro maior, faturamento maior, tem um acompanhamento mais próximo. O pessoal também ele faz alguns encontros. Eu queria que você falasse em relação a isso, né? Quando você entrou no Master, o que você estava buscando e o que mudou hoje na Vitur, né, no Josivan, depois que você entrou no Master Galaxy? Isso que você falou de ambiente, eu já conheci o ruim e agora eu conheço o lado bom. É mudança de mentalidade, né? Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia é Romanos 12:2, né? Para não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. E espiritualmente, com a palavra de Deus que a gente renova a mente. E profissionalmente você tem que buscar ambientes que vão fazer você crescer. Ambientes que as pessoas têm sonhos e correm atrás desses sonhos. Né? Porque tem propósito. Porque o propósito, nesses momentos difíceis, quando você tem um propósito, é isso que te firma. Né? O dinheiro pelo dinheiro, cara, o dinheiro pelo dinheiro não te leva a nada. Não te leva a nada. E aí, o que andar com vocês assim desde o início, eu senti essa conexão. Né? Quando a Dani falou lá, ó, tá aqui o Instagram do Thiago, dá uma olhada lá. E aí eu senti essa conexão. Depois, logo em seguida, eu tive uma reunião com o Adriano, depois com vocês, eu senti isso. Sim. Né? E aí, com o tempo, caminhando com vocês estão sempre falando isso, propósito, que essa também é a minha visão de vida. Sim. Né? E aí você vai no evento desse aí, cara, um monte de gente com essa mentalidade, cara, com essa mentalidade. Eu falei com o Everton domingo, sim, que em abril eu fui lá no evento de vocês, que foi logo em seguida a conhecê-los. E aí eu fiz uma brincadeira, estava conversando com o Everton, na hora que eu fui sair eu fiz uma brincadeira que eu queria conversar contigo, mas eu não quis atrapalhar. Aí eu brinquei, né? Eu nem sou disso, mas não sei porquê, eu acho que é porque eu tinha que tomar aquela lapada lá do Everton. E eu fui brincar aqui, ó, ele me roubou de você, né? Porque eu tava, era o ecossistema deles que eu tava vendo, né? Só que eu também não conhecia, eu tava conhecendo os dois ecossistemas e tal. E aí ele já cortou logo, não, aqui não tem essa e tal. Aí agora no domingo eu reencontrei e eu falei, cara, você me deu uma lição lá em abril, talvez você nem saiba disso. Que aí eu vi você realmente blindar a sua mente. Sim. O que eu encarei, a lição que eu tive naquele dia quando eu fiz essa brincadeira, ele falou isso. Só que ele falou super educado, não foi grosso nem nada, tá? Mas é questão de blindar a mente, não deixar essas coisas crescerem. Sim. Porque quando existe uma questão de colaboração, não é competição. Exatamente. Então, quando a gente está lá no Master, você vê, cara, níveis diferentes, né? Sim. A partir de um determinado nível, mais níveis diferentes. Sim. Cara, e você senta com o cara, todo mundo na mesma vibe, mano. Todo mundo na mesma vibe. Pô, eu tô fazendo isso aqui. Cara, eu tô com essa dificuldade aqui. O que você pode me falar? O cara, não, cara, faz isso aqui e tal. Então, é colaboração total, cara. Total. E de gente que já cresceu, que já conquistou, que já trilhou o caminho, que sabe que tem estrada esburacada, mas tem uma que está um pouquinho mais pavimentada. Sim. Então você tá, da mesma forma que você falou, que você vai num ambiente destrutivo, você vai ser destruído, cara. Você vai ser engolido por ele. É isso. Uma coisa que eu vejo, eu tava até explicando hoje para um aluno, né? Ele me fez essa pergunta, o que muda? Assim, a mentoria a galera já tem esse ambiente, mas no Master é potencializado. Que é tipo assim, se você tá de frente a uma dificuldade,
no Master é 100% isso. É assim, cara, isso aqui tá ruim. Qual é a solução? Pra onde eu vou agora? E às vezes você tá num ambiente que é, cara, isso aqui tá ruim, acabou o mercado. Pô, eu tenho poucos, 3 anos, 4 anos, comparado com outras pessoas aí de mídias, eu tenho pouco tempo. Thiagão deve estar aqui, uns 7, 8 anos, né? Quantas vezes você já escutou que acabou o mercado? Nossa. Todo ano quase, né? Todo ano, cara. E assim, se você não se blindar, igual você falou, você não entende que a principal lição é que esse mar calmo ele não vai fazer o bom marinheiro, não tem jeito. Você vai ter que aprender a lidar com isso e achar a solução. Quem consegue performar bem não é quem foge de problema, é quem consegue lidar melhor com eles e encarar de frente. A gente, quando você entende isso aqui, cara, você domina quase toda a área da sua vida e você tem que ser exposto ao problema mesmo. Quanto antes, melhor, para você aprender a lidar. Mesmo quem é CLT, aquele que é valorizado é o resolvedor de problema, cara. Isso. É o resolvedor de problema. O que chama a responsabilidade. É o cara proativo. Porque você não tomar decisão é uma decisão. Né? Exatamente. Você ficar parado é uma decisão. É uma decisão. Exato. E toda decisão tem lá o fruto que você vai colher ou deixar de colher. Perfeito. Né? Então, Exato. E aí foi, de novo, não tem como eu falar de qualquer coisa sem colocar Jesus. Quem não gosta, me perdoe aí, cara. É a minha vida. Sim. E à medida que você vai mergulhando na palavra, isso vai mudando, que é a transformação de mente. Né? Eu deixo de ser vítima de tudo. Não tem essa de vitimismo, cara. Se eu quero algo, quem tem que correr atrás sou eu, cara. Perfeito. E, não deu certo aqui, pô, o que eu preciso aprender para que isso não aconteça novamente? Eu poderia lá, a situação que eu falei, o perrengue lá da TAP, poderia ir lá na TAP, esculachar e tal. Eu falei, cara, aprendizado, eu não faço mais isso. Exato. Enquanto não caiu o bilhete eletrônico lá, eu ainda dou uma ligada para confirmar, tá tudo certo mesmo aqui. Sim. E ninguém é culpado, cara. Exato. E o culpado sou eu, então vamos lá, vamos aprender. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade, eu preciso aprender. Isso é uma coisa que o Thiago nem sabe, mas, cara, eu via muito isso, mas eu aprendi muito isso com o Thiago, cara, porque, assim, ele blinda todo mundo muito de problemas e, cara, esse negócio, assim, eu até falei isso no evento domingo, né, eu falei assim, o empresário, dono de agência, que ele culpa o mercado, eu sou refém da sazonalidade, cara, você tá brincando de fazer uma coisa ali, você não entendeu ainda o jogo. O culpado do seu sucesso e do seu fracasso é sempre você. E, cara, eu vejo muito isso no Thiagão, até falando, eu aprendi muito isso, vendo ele ali na gestão e liderando, de, cara, vamos resolver, tem um problema, vamos resolver. Pô, isso aqui tá errado, o funcionário não tá performando, a culpa é nossa. Vamos voltar aqui. Não treinamos direito, não contratamos direito. E sempre a culpa é nossa. Sim. Dói, né? Mas, cara, quando você entende isso, você... A gente libertador. Lá vai a Bíblia de novo, né? O mundo jaz uma língua. Ou seja, o mundo não é justo, cara. Se você estiver buscando justiça, esquece. Exato. Faz o seu, mano. Exato. Não espera do outro, faz o seu. Faz o seu. O cara, nessa questão de contratação, vou treinar o cara, o que eu vou abrir pro cara, porque esse cara depois fica bom, vai sair. Cara, e aí? E aí? Exato. Enquanto o cara estiver lá contigo, o cara tá... Se o cara é bom, o pior é você ficar com um monte de meia boca porque você não quer ensinar pro cara com medo do cara sair. Isso aí é um grande aprendizado, né? Isso que você falou. Ensina pro cara, e enquanto o cara estiver lá, cara, o beneficiado é a tua empresa. Se ele quiser sair depois, pega outro, treina outro, cara. Olha o bem que você fez pra vida do cara. Você mudou a vida do cara. Exatamente. Se o cara vai te honrar, se o cara vai ser justo, injusto com você, cara, esquece isso, velho. Sem pretensão. Esquece isso. Aí você paralisa, não vou ensinar isso. Ou aconteceu comigo uma vez, aí fica lá todo vítima da situação. Mano, assume o controle e vai embora, velho. Aconteceu essa semana, inclusive, o João, né, era o nosso back-office. Ele saiu essa semana. O cara fera demais, inclusive, tamo junto aí, João. O cara é brabo. E é um mantra lá da nossa equipe. A única coisa que eu quero, assim, e todos nós, né, como gestores queremos, é que a pessoa saia melhor do que ela chegou. Lógico, cara, é só isso, né? Lógico. Aí tem que ter o propósito alinhado, querer ajudar as pessoas. A gente tem muito isso já enraizado, na plataforma digital, né? Na plataforma Viagens, que é a agência, MilhaCell também, que a gente tem uma empresa de venda de milhas, né? Então, todos a gente só fala, tem que ajudar nossos clientes a crescerem. Se a gente tá olhando para, assim, ajudar nosso cliente a realizar um sonho, uma viagem, crescer, a gente crescer também é consequência. Fato. Claro. Mas a gente tem que ter isso na contratação, a gente pensa muito nisso. Então hoje a gente obviamente tem ferramentas melhores para contratar, para a pessoa ficar, realmente querer crescer com a gente. Mas eu sempre falo isso, cara, problema nenhum, tá no meu momento, cara, o que eu posso te ajudar? Se tem alguma coisa que eu posso fazer por você e tudo para poder crescer, tem problema nenhum. Antes eu tinha muito esse medo até.
pô, vou contratar a pessoa, vou treinar para depois de muito tempo ela sair, ficava essa dor no coração. Hoje em dia, cara, não é que eu fiquei frio, não é frieza, mas eu acho que é essa autorresponsabilidade e essa inteligência emocional no sentido, cara, se ele estiver saindo para alguma coisa ali que vai fazer sentido, eu até falei para ele, é um ciclo que ele vai fazer numa nova cidade, enfim, foi uma proposta diferente ali que ele chegou a receber. E ficava, cara, vai lá, fizemos uma oração por ele, voa, que seja o melhor ciclo da sua vida, que você possa crescer como você nunca cresceu, até mais do que aqui, você cresceu com a gente. E aí eu falei, pô, ele falou, não, pô, obrigado, Thiago, e tal, foi um negócio, eu falei, cara, é isso que eu desejo, é o crescimento. A gente deseja isso, eu falo que são vários níveis de clientes, a gente só tem cliente. É o quê? O cliente externo, que é o cliente que a gente atende todos os dias. O cliente interno, que são nossos colaboradores. O cliente ali que a gente tem no nosso núcleo é o quê? Nossos familiares. Pai, mãe, esposo, filhos, esposo, filhos e tudo mais. E tem até os clientes, assim, fora do nosso escopo, que são pessoas aí de fora do nosso convívio. Pô, até esses clientes a gente deve ajudar de alguma forma. Seja ali, às vezes, com uma palavra, né? Uma palavra ali de ânimo, uma palavra de Deus. Seja ali através de até um produto ali físico, alimento, enfim. Então, acho que se a gente enxergar todo mundo como cliente, até falo isso pro Adriano também, até pra minha esposa, pra Giovana. Inclusive, um beijo aí, né, ninguém? Até aproveitar aqui. Às vezes a gente trata as pessoas mais próximas com um tratamento muito mais ríspido do que o externo. Tinha que ser o contrário. Exato. Não de tratar o fora com rispidez, mas tratar o de dentro ali com mais carinho. E eu falo isso aqui, galera. Cometa esse erro até hoje. Não nego, não. Cometa esse erro aí, então. Mas primeiro a gente tem que admitir, mas é uma parada que a gente tem que fazer isso. E se a gente olha isso pro nosso cliente ali, querendo ou não, a gente atende ele melhor e, enfim, a gente acaba crescendo nossa agência. Mas pode falar. Essa questão de... Eu aprendi demais com o Wilson, um abraço, que é o meu antigo chefe lá. O cara, ele investe na pessoa. E aí, se você gera uma mudança numa vida dessa, você não sabe o quanto isso pode reverberar, cara. E aí, quem honra é o Senhor, cara. Se o cara saiu honrando, bênção. Se o cara saiu desonrando, bênção também, cara. O Wilson me ensinou muito com isso, cara. Investiu muito na minha vida. Hoje eu vivo isso, eu vivo a empresa por conta do investimento dele lá. Eu aprendi muito como empresário. O cara tá 40 anos no mercado, o cara é top, velho. Top. Como empresário, como gestão e como tratar mesmo, cara. Sim. E até no momento do encerramento do ciclo, cara, eu te abençoo. Eu te abençoo. Deixa pra você sofrer com o que você tem controle. Né? Aí você faz a conta ao contrário. Imagina, eu não vou dar essa oportunidade pro cara, porque daqui a pouco o cara saiba. E se alguém pensou assim com você antes? O cara te privou de um aprendizado, de alguma coisa. Cara, é ruim. Exatamente. Isso. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer com que a pessoa cresça, cara, mano, isso me satisfaz. Exato. Se a pessoa vai fazer bom proveito disso ou não é problema meu. Sim. Mas eu fazer com que a pessoa evolua, isso me satisfaz, isso me dá prazer. Show de bola, perfeito. E, né, hoje em dia, né, pô, cresceu muito já, é um cara experiente aí, até no mercado de agência já. É faixa preta, né? E nós até falando, né? Hoje o nosso objetivo é, como o Adriano falou, formar 1000 faixas pretas, 1000 agências milionárias que já faturaram R$1 milhão ou mais. E inclusive a gente está, né, olhando outras agências que tenham esse potencial para crescer com a gente. Pô, Thiago, eu quero chegar, tá às vezes muito longe hoje para mim, 1 milhão, mas eu quero começar lucrando 2, lucrando 3, 5, 10, 15, dá para fazer isso. Inclusive a gente, né, eu quero abrir aqui um diagnóstico, tá? Para algumas agências, vamos abrir para 3 agências, vamos abrir 3 horários aqui do nosso time. Caso você queira um diagnóstico aqui do nosso time para ver o que você precisa para poder crescer sua agência de viagens, clica aqui embaixo, vamos deixar um link aqui, diagnóstico gratuito. E se a gente vê sentido, né, a gente vai olhar o seu perfil e falar, cara, seu perfil você precisa disso, e a nossa mentoria, né, a Agência Pro, a qual até o Josivan Bravo tá lá com a gente também. Se a gente vê sentido que você pode estar lá, agregar pro time e ser agregado e crescer com a gente vai te convidar para fazer parte da nossa mentoria aí com o maior prazer. Então clica aí embaixo, preencha aí alguns dados certinho aí que a nossa equipe, né, se você for qualificado, a nossa equipe vai entrar em contato com você aí, tá bom? Então, falando em faixa preta aqui, agora a gente quer primeiramente parabenizar aí, né, por ter chegado a esse marco. A gente sabe que não é fácil, é muita luta, e como forma aí, né, de te falar aí, né, te presentear e te dar essa honra aí, vamos entregar uma plaquinha aí, ó, plaquinha de 1 milhão aí faturado. Parabéns. Obrigado, pessoal. Show demais, ó, a braba aí. Poucos, hein?
Essa é para poucos e para sempre lembrar aí, né? Para estar sempre vendo ali, lembrando. É mais um... não é personificação, mas é uma forma de você olhar e lembrar. Falou, pô, eu já caminhei muito, lutei muito para chegar até aqui, mas tenho muito a crescer. Eu tenho certeza que você pensa assim também e que quer crescer com a gente. E aproveitando, né? Hoje você sendo faixa preta aí, agora vai ficar olhando cada vez mais para isso. Que dica que você dá para uma pessoa aí que hoje ou tá começando ou tá querendo escalar e tá nesse mercado, tá com essa esperança, às vezes até tá no CLT ou também tá funcionário público. Pô, que dica que você daria hoje aí para essa galera? Primeiro estuda. Ó, mesma dica do Iagão, hein? Busca conhecimento. E aí, quando você já está no mercado, existem vários momentos de transição. Vários. Vai passar por CLT para empreender, empreender para uma consultoria, uma mentoria para chegar no máximo. Tudo é transição. Boa. E para cada passo, cada próximo nível que você precisa chegar, sempre vai ter um certo nível de resistência, seja medo, seja o que for, seja gente próxima falando o contrário. Isso acontece muito. E não é porque a pessoa gosta ou desgosta, é porque, normal. Assim, o sucesso incomoda. Não porque a pessoa seja ruim. Às vezes, e principalmente quem é passivo. Porque alguém próximo de um passivo, a tendência, se ele ouvir o passivo, é se tornar passivo. E aí o passivo faz isso não é por maldade, é porque, de certa forma, alguém do lado dele crescer o confronta. Então, instintivamente, a pessoa faz isso. Então, a gente vai ouvir muito. Né? E se a gente deixar, tá lá a questão de blindar a mente, se a gente deixar essa centelha, ou do medo, ou, como tá, olha os polícias que a gente tem, olha isso, olha a nossa carga tributária, olha não sei o quê. Sempre vai ter problema, cara, sempre vai ter problema. Aí, como eu falei que o Adriano enfatizou também a questão, planeja, vê se cabe e dê o passo. Medo, sempre vai ter. Sempre. A gente tem medo novo. Eu ia até te perguntar, e você ficou inseguro onde já estava a mentoria, né? E no Master que você já estava? Ficou inseguro mais? Foi o quê? 15 dias? Pô. Foi super rápido. É que também foi uma dose cavalar, né? Eu entrei na mentoria, já fui pro evento presencial. Foi. E aí vocês no evento presencial lançaram o Master. A pergunta é capciosa, mas assim, eu falo assim com todo mundo, cara. Não tem nada foge disso, é quase que uma regra. Todo mundo entra inseguro. A gente já converteu ali a agência de... Pô, tô com 100 mil de caixa, quero investir em alguma coisa. O cara fica com medo. Pô, tô começando do zero e quero entrar com vocês. O cara fica com medo também. Novo, cara. Assusta. Isso é do ser humano, o medo do novo. O medo do novo, é instintivo. E aí vai com medo mesmo. E depois a gente agradece, né, por ter tomado a decisão, porque lá na frente a conta fechou, evoluiu e é um punch a mais. Eu sempre falo a questão do contratar, né, que a gente fez aquele call nós dois lá, o medo de contratar. Falou, mano, se paga, velho. Exatamente. Se paga. E outra coisa também, que eu entrei numa mentoria aí do digital, que era 60 mil na época, eu tinha feito um lançamento de 7 mil. Eu fiz 7 mil ali de faturamento, nem era lucro, obviamente, né? E eu entrei no de 60. Mas por quê? Porque eu vi sentido naquilo, eu vi que ia me ajudar, eu vi que tinha um ambiente, eles tinham ferramenta, tinha processo. Eu falei, cara, como que vai dar errado? Se eu tenho vontade de fazer, se os caras têm para entregar o que eu preciso, e dito e feito, pô, eu faturei ali várias e várias vezes o que eu investi. É mais ou menos o que a gente fala muito aí da mentoria, do Master, que você acabou de, né, acabou não, mas você fez esse investimento lá atrás e hoje fala, pô, não me arrependo. Mas por quê? Porque justamente você entrou, viu sentido e, pô, aplicou o que a gente falou lá, sentiu o ambiente e cresceu. Às vezes, se não tivesse entrado, você não cresceria. E por muitas vezes, já era para eu ter entrado antes, né? Postergou. E aí também tive medo e não entrei. Não fiz o investimento. Não com vocês, porque eu não os conhecia. Sim. Mas lá atrás, não fiz. Pô, quando eu fui entrar numa mentoria, eu já estava com mais de 2 anos. Mas eu acho que eu fiz um follow-up com você ainda. Foi tão fácil assim, não. Foi. Deu um trabalhinho. Não, claro que você fez. Deu um trabalhinho. Não, e depois pegou o reforço. O Thiago entrou também. Foi mesmo. Falei, caraca, o negócio tá pesado. E é massa pra ver, assim, o que mora depois do medo, né? Às vezes é o extraordinário, você tá se travando. Sempre. Cara, isso aqui, por exemplo, isso aqui foi uma ideia muito doida que a gente teve, pô, dá uma insegurança do caramba. Você fala, cara, como é que vai fazer? Não sei. O Thiago é mais desenrolado, né? Eu que fiquei mais inseguro.
Mas assim, cara, esse aqui pode ser um projeto que vai ser uma coisa que a gente vai olhar e falar assim, pô, devia ter feito isso antes, né? Não, tem certeza. Do primeiro episódio que a gente já fez com o Iago, e esse aqui com o Josivão, fala, cara, por que a gente não fez antes? Muitas histórias boas que precisavam ter sido contadas. Claro, cara, inspira, né? O arrependimento normalmente é esse, por que eu não fiz antes? Mas também eu acredito muito no tempo de Deus aí, né? Não vamos, às vezes Deus tá falando, ó, é o tempo, aí você tá, como é que é? Deus tá falando, você tampando o ouvido aqui pra não ouvir, né? Mas assim, é sempre no tempo dele, mas a gente também deve fazer a nossa parte. Mas, cara, acho que basicamente é isso. Deu um bate-papo bem legal, gostei do bate-papo aí de hoje. Parabéns pelos resultados, vamos pra cima, crescer cada vez mais. Só dá um recado final e fala seu Instagram também da agência aí pro pessoal que quiser acompanhar aí. Vamos lá. Começar pelo fim aí. Vitor Trip, Tour com TH, né? O @VitorTrip para todas as redes sociais, o site, vitortrip.com. E o recado é isso, cara. Vai com medo. Boa. Vai com medo mesmo e precisa estar no meio, cara. Precisa estar no meio. Eu sou hoje um vendedor, eu preciso monetizar isso aí, né? Eu sou um vendedor da mentoria. Eles nem sabem disso, mas eu sou. Porque realmente chega num ponto que você sozinho só vai ver estrada esburacada, cara. E aí você vai estar junto com pessoas que já trilharam esse caminho, vai facilitar muito, 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 muito. Boa. Muito. Então, se você já tem um tempo e já está pensando há algum tempo sobre isso, cara, faz. Boa. Porque certo nível de crescimento só se fizer. É isso, show demais. Adriano, fala aí seu Instagram e seu agradecer de novo aí pela presença do Josivan. Cara, obrigado por abrir as histórias aí, né? Muito massa, né? Até a gente já tava trocando ideia, será que toca nesse ponto? Não toca, mas a gente sabe que nossa caminhada como cristão, ela envolve também a gente entender qual é o nosso ministério. Tenho certeza que você vai resgatar várias vidas aí a partir desse testemunho, certeza, né? Valeu por ter aberto isso aí conosco, né? Agradecer Thiago mais uma vez aí. Bora. Um beijo pra minha esposa, meu filho, meus pais. E é isso, tamo junto. Mandar meu Instagram aí, Adriano Beveira. É isso. Eu só tô ligado no Instagram que eu até esqueci. Eu também, rede social. E o agradecimento também, esqueci. A minha amada esposa tá aí, cara, irmão. Essa é guerreira. A gente vai fazer 29 anos de relacionamento. Cara, referência. Essa é guerreira. Inspiração. Hoje já é difícil, imagina sem Jesus. Foi 16 anos sem Jesus. Então, Célia, te amo. Beijo, Arthur. Beijo, Vinícius. Amo vocês. Vocês são a base aqui. Boa. Propósito, né? A gente tava falando de propósito. É por vocês, né? Legal. Então, muito grato, cara, muita gente, o Wilson Shimada me ajudou demais, cara, um abraço pra você também, a galera lá do Rio, a Isabela, desculpa, o Sérgio que tá aí compartilhando da vida deles comigo também, obrigado, Pastor Samuel, que agora tá cuidando das minhas mídias também, de São Bernardo, obrigado, galera. Valeu, obrigado a vocês pelo convite, cara, uma honra. Que bom. Conheci tanta mente ali, mastermind mesmo, né? Então, tanta mente brilhante ali nesse fim de semana e vocês me proporcionaram isso. Agradeço a vocês, agradeço cada um lá que me deu uma dica, um hack, compartilhou algo comigo também. Muita gente. Bem legal, cara. Obrigado. Show demais. Tamo junto. Quero agradecer também. Valeu, Josivan, por ter aberto sua história, por ter realmente ter agarrado seu propósito e tá lutando pelo seu propósito. É muito importante a gente ter o propósito por conta disso, né? Nesses momentos a gente crescer tanto, evoluir tanto. E valeu, Adriano, aí, por esse projeto aí, para crescer junto aí. Tamo junto, vamos crescer ainda mais. Obrigado aí todos os nossos colaboradores aí, todo mundo que trabalha lá com a gente. Especial aí também a minha esposa aí, Giovana, um beijão, te amo muito. E vou finalizar até com uma frase que acho que o Adriano falou aqui, né? Falar pra você aí que talvez você esteja nesse momento aí. O extraordinário só existe depois do medo. Nunca você vai conseguir algo extraordinário se o seu medo estiver sempre te parando. Então, não é você deixar de ter medo, mas pega ele, coloca no bolso aqui um pouquinho e vai. Depois você tira ele e troca ideia com ele, dá umas porradas ali e vai dar certo, entendeu? Então, valeu demais. Deixa o like aí, compartilha esse conteúdo aqui com outro agente de viagem aí que faz sentido ouvir sobre essa história aqui. Os links estão aqui na descrição sobre os processos gratuitos que eu havia falado antes e também sobre o nosso diagnóstico. E brigadão, galera. Valeu mais uma vez aí. Além daquela frase, vou falar outra nossa aqui, né? Como a gente sempre fala, é 1% melhor todo dia. Você não precisa amanhã acordar sendo outra pessoa. Só que você precisa, a cada manhã, ser um pouquinho melhor que você foi
foi ontem, que com certeza você vai ter resultados incríveis no final do ano, ou no final do ano que vem aí, melhor dizendo, você vai ser outra pessoa. Fechou? Tamo junto, valeu demais e até a próxima. Valeu! Valeu!